Pessoal, seja bem-vindo à segunda aula do curso de PHP. Na aula passada nós vimos uma introdução sobre onde o PHP ele roda, que é justamente no seu servidor, né? Então, nós temos aqui, né, o servidor local, onde através dos pacotes, o Champ, o AMP, o Vertigo, enfim, vocês podem estar utilizando esses pacotes para que vocês possam estar fazendo a instalação do servidor local na máquina de vocês, tá certo? Então vamos começar hoje aqui, pessoal, com um exemplo de um pequeno script PHP, tá? Nosso primeiro script do curso, né? Então vamos aqui com o Sublime Text aberto. Durante esse curso, a gente vai usar uma boa parte o Sublime Text e depois a gente vai usar o VS Code, tá certo? Na medida que a gente for avançando, a gente vai colocar alguns recursos a mais e aí vai haver a necessidade de a gente usar o VS Code. Então vamos lá. Aqui com o Sublime Text aberto, a gente vai criar aqui um novo arquivo, né? Vamos lá em File, New File. Então você pode clicar aqui em Ctrl N, uma tecla de atalho que vai te ajudar. Então você vai criar um novo arquivo. Esse arquivo, quando você cria, ele se encontra na situação de indefinido, né? Ó, como vocês estão vendo aqui, ele está undefined. Então você pode salvar ele já antes de você começar o processo de codificação, tá certo? Então você vai lá em File, e aí você vai lá em Save As, salvar como, e aí você pode, lá na sua pastinha, né, do Champ, no meu caso aqui eu estou usando o Champ, tá, gente? E dentro do Champ tem uma pasta chamada htdocs. Então, é dentro dessa pasta onde vai rodar os seus projetos. Então, eu vou colocar aqui uma pasta, né, chamada de aula underline php. Vou entrar nessa pasta e vou salvar aqui, tá, o nosso arquivo. Vamos chamar ele de aula 02.php e o tipo será .php, né? A extensão será PHP. Então, tranquilo, pessoal. Feito isso, tá? O arquivo já está definido, ele já tem o seu formato. Então, agora vamos abrir aqui, né, o nosso script PHP. A gente abre o script PHP. Qual é a tag de abertura? A gente usa aqui o sinal de menor, interrogação, PHP, tá? E, para finalizar, a gente usa a interrogação e o sinal de maior. Então, eu sempre costumo já deixar aqui, né, com as tags de abertura e fechamento, ok? Vamos começar aqui, pessoal. Eu acho que isso aqui é de praxe para quem está estudando linguagem de programação. E toda linguagem de programação, geralmente, né, a primeira aula, o primeiro script, a gente sempre usa aquele famoso Hello World, né? Olá, mundo. Então, no PHP, o comando que a gente usa para imprimir uma mensagem, né, para exibir uma mensagem na tela do sistema, seria o comando echo, tá? E aí nós temos um string, né, onde você vai informar o texto que você quer exibir lá no seu navegador. E aí vamos colocar aqui, olá, se trata de um string, se trata de um texto. E aí você pode colocar letras acentuadas, caracteres especiais, né? Enfim. Então, fique à vontade quando você estiver colocando informações que estejam entre as aspas duplas, que aí se torna um string. Então, vamos salvar aqui esse arquivo, tá? Você pode vir aqui em File e apenas Save, tá certo? O Save As é quando você vai salvar um arquivo pela primeira vez. Então, o Save é quando você está salvando uma alteração que você fez no arquivo. Então, veja que quando eu salvei o arquivo, né, ele não tinha nada de código. Então, eu coloquei um pequeno código nele, eu vou salvar, ou então eu posso clicar aqui, pessoal, apertar aqui no Ctrl S. Então, com o tempo vocês vão se acostumando, né? Você vai clicando, apertando lá em Ctrl S, a todo instante que você está digitando lá, desenvolvendo lá o teu código. Então, vou clicar aqui e veja que lá em cima
ele aparece um X, ok? Então aqui nós vamos testar esse programa. Como é que eu faço para testar? Como é que eu faço para abrir esse programa? Né? É simples. Então, para que a gente possa abrir esse programa, você pode ir lá no seu navegador, tá certo? No seu navegador. E aqui no seu navegador, você pode digitar localhost barra o nome da pasta que você quer digitar. No caso, por padrão, deixa eu colocar aqui tudo minúsculo, né? E localhost, porque eu estou usando um servidor local. É um servidor que está na minha própria máquina. Então, esse servidor ele não é online ainda, não é web, certo? Ele é local, mas lá na frente a gente pode ver a possibilidade, né, de estar hospedando aí alguns projetos para a gente ver como é que funciona. Então vamos digitar aqui localhost barra, e aí você vai colocar aqui agora o nome da pastinha que você criou dentro de htdocs. Então, se você for abrir lá o teu explorador de arquivos, né, se você for lá na unidade C2 ponto, champ htdocs, então veja que aqui vai ter ó, aula underline php. Então, basta você colocar aqui, ó, após a barra, aula underline php. Então, isso que você está digitando é o nome de uma pasta, não é um arquivo, tá bom? Então, vou dar Enter. E aí, o que vai acontecer, pessoal? Não é possível acessar este site. Por que foi que isso aconteceu? Simplesmente porque o servidor ele não está rodando na minha máquina. Então, quando você desliga o teu computador e reinicia ele, né, muitas vezes é bem provável que esse servidor ele esteja desligado. Então, aí você tem que ativar o servidor, né, ligar ele, para que você possa rodar os seus projetos. Todos aqueles projetos que estão guardadinhos lá na pasta htdocs. Para quem está usando o AMP, não é a pasta htdocs, é a pasta www, tá bom? Tanto faz se você quiser usar o AMP ou o champ. Eu gosto muito do champ porque geralmente ele dá menos conflito com atualizações de Windows, tá? Coisas do tipo. Então vamos aqui, vamos ligar o nosso servidor. Eu vou abrir aqui o champ, tá? Aqui vai ter o painel de controle do champ, ó. Você vai abrir o painel de controle do champ. E aqui você vai observar que aqui tem os serviços, né? Que inclusive eles não estão rodando. É o Apache. O que é o Apache? O Apache é o servidor PHP. É o servidor, né, que interpreta os scripts em PHP. Ele é quem faz a interpretação do código PHP, tá certo? E me retorna um HTML. Para quem tem dúvida com relação ao PHP que roda no lado do servidor, pause essa aula, assista a primeira aula, né, que a gente fala tudo sobre essa questão de cliente-servidor, tá certo? Então, por enquanto, a gente vai startar o servidor Apache, tá? Que é justamente esse carinha aqui que vai interpretar, né, fazer com que o meu PHP ele funcione. Por enquanto, a gente não vai ativar o MySQL, mas nas aulas futuras nós iremos usar o MySQL porque a gente vai criar um aplicativo completo, tá? Do zero, usando bancos de dados. Então, para quem não sabe ainda, esse curso que está sendo exposto aqui no canal é um curso básico até o avançado, né? Então, primeiro a gente vai passar por um processo, né, de um curso assim de PHP, tá? Conhecer o PHP, conhecer a sua sintaxe, suas variáveis e por aí vai. Vai ter muito assunto para a gente ver aqui no curso. E aí no final desse curso a gente vai começar com SQL, que é uma outra linguagem. E aí terminando a gente vai criar um projeto completo, tá? Então aguardem que logo logo a gente vai chegar lá. Vamos lá. Vou fechar aqui.
E aí, quando eu der um Enter agora, ó, localhost barra aula PHP. Pronto. Então o servidor já está funcionando, tá certo? Então veja que aqui, ó, eu vou encontrar o meu arquivo aula02.php, que é justamente esse arquivo aqui, ó. Tranquilo? Eu vou abrir e aí vocês vão ver que apareceu aqui, ó, olá, tá certo? Então, o meu script deu certo, né? Vocês viram aí que é bem simples de você dar início, né? Dar esse pontapé inicial usando o PHP. Qualquer código PHP ele tem que estar dentro, né, das suas tags de abertura e fechamento, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos começar também essa aula trabalhando com variáveis. Para quem viu já, né, a matéria de algoritmo, né, sabe o que é variável, sabe o que é justamente o que é que eu estou falando. Então, variáveis são espaços que eu aloco na memória do computador. Então, cada variável que você cria, você está reservando um pedaço, né, dessa memóriazinha lá no computador, tá certo? Para que você possa armazenar suas informações durante a operação do programa. Toda variável PHP, ela sempre vai começar com um sinal de cifrão, tá certo? Para identificar que isso é uma variável PHP. O nome da variável é dado por você. Agora é interessante que você sempre possa contextualizar o nome dessas variáveis, né? Ou seja, de acordo com o tipo de solução que você está criando. Por exemplo, eu quero criar aqui um programa, né, um pequeno script PHP que some dois valores, dois números inteiros, por exemplo. Então, eu vou dar o nome a essa primeira variável, tá, de N1, certo? E vou dizer que essa variável vai receber, né, no PHP, pessoal, o sinal de atribuição, ele é o sinal de igual, tá certo? Então, um sinal de igual, ele representa atribuição. E dois sinais de iguais, ele representa uma igualdade. Isso lá na frente a gente vai ver melhor com mais detalhes, tá certo? Vamos devagarzinho que a gente chega lá. Então, vamos lá. Eu vou dizer que N1, a variável N1, vai receber o valor, deixa eu ver aqui, é 70, tá? Ponto vírgula, esse ponto vírgula representa o quê? Final de linha de comando. Então, eu vou para a próxima linha, criar a próxima variável. Eu vou dar o nome de N2, tá? Só lembrando, pessoal, que nome de variáveis, né, você não pode dar espaço entre uma palavra e outra, tá certo? Você pode usar um underline se quiser, tá? Variáveis também não pode ter acento, então isso aí já, para quem já viu algoritmo, né, essa matéria, os critérios é basicamente o mesmo, né? Você não pode acentuar no meio de variáveis, você não pode colocar caracteres especiais, né? Enfim, também não pode usar palavras-chave também, tá certo? Isso aí já é um pré-requisito, né? Que é interessante você já estar nesse curso já com a disciplina de algoritmo já na sua cabeça, tá certo? Vamos lá. A variável N2 vai receber o valor, por exemplo, 100, ponto e vírgula. Eu vou salvar, tá certo? Eu vou salvar aqui, file, save. Vou só salvar. Pronto. Veja que está um X, o meu script está salvo, né? Então, eu vou lá no navegador, ele ainda está apresentando aqui, ó. Deixa eu colocar aqui as duas telas em paralelo que é melhor. Apresentando aqui, pessoal, ainda a mensagem Olá Mundo. Isso porque a página ela não foi recarregada. Então você pode pressionar F5, você pode clicar com o botão direito recarregar, ou então você pode vir aqui e recarregar a página. Pronto. E aí? Não apareceu absolutamente nada. É claro que não vai aparecer. Por quê? Porque apenas houve uma atribuição de valores em cada uma dessas variáveis. Então, o 70 e o valor 100 já está armazenado aí na memória do teu computador. Tá certo? Se você também estiver fazendo, estiver me acompanhando,
Eu sempre sugiro, pessoal, você, no momento que você está assistindo essa aula, você abrir o teu Sublime, pausando o vídeo, né? Você pausa o vídeo e vai fazendo, né? Até a conclusão. Porque só assim você também vai aprendendo de uma melhor maneira, tá certo? Então vamos lá. Apareceu nada por quê? Porque eu não coloquei nenhum comando que imprimisse nada, né? Existe o comando echo, o printr, né? Lá na frente vocês vão saber mais ou menos a diferença entre um deles, tá certo? Então vamos agora, através do echo, né? Fazer aí a soma dessas variáveis. Eu posso fazer o seguinte, antes de colocar o echo aqui, eu posso criar também, pessoal, uma terceira variável, tá certo? Eu vou criar uma variável chamada R de resultado, ou resultado, se você quiser chamar de soma, quiser chamar de S, então fique à vontade. Soma vai receber a soma de 70 mais 100. Mas aí é que está. Onde é que está o valor 70? Né? Ela está armazenado na variável N1. Então, eu vou pegar a variável N1 e vou pôr aqui, após o sinal de atribuição, tá? N mais, porque eu vou somar no caso, né? E eu vou pegar o valor 100. Eu quero que o 70, né, some com mais 100. Esse 100 está armazenado aonde? Então, se você for ver na linha 4, ele está armazenado na variável N2. Então, eu vou pôr aqui o nome da variável, né, que eu quero que some o seu valor. Então, veja que os dois valores, o 70, que está armazenado nessa variável, mais o 100, que está armazenado nessa variável. Isso aqui vai dar um valor de quanto? Vamos colocar aqui do lado como comentário. Lembrando que para você comentar um código, né, um trecho de um código, você pode usar a barra barra, o barra asterisco, tá? Isso lá na frente eu vou passar para vocês com mais detalhe. Vamos colocar aqui o barra barra que eu quero comentar apenas uma linha. Então, a soma será de 170. Pronto. Deixa eu diminuir aqui para ficar tudo na fração. Tranquilo. Então, essa soma será de 170. Então, a variável soma, ela vai armazenar justamente esse valor 170. Se você for salvar e atualizar a sua página, você vai ver que ela vai continuar sem aparecer nada, né? Ela continua, enfim, em branco. Então, vocês podem estar vendo aqui no código que eu ainda não pedi para expor nada na página, eu não pedi para imprimir nada, certo? Então, agora eu vou imprimir. E aí, através do comando echo, é um comando que imprime algo, né, que exibe algo na minha tela, tá certo? Aqui eu posso colocar um string, e dentro dessa string eu também posso colocar uma variável, tá certo? Então, se você colocar aqui dentro dessa string a variável soma, o PHP ele sabe fazer essa interpretação, né? Vamos fazer um teste aqui. Olha aí, o valor 170, tá certo? Se você quiser colocar aqui dentro dessas aspas, já que aqui dentro, né, você também pode colocar textos, tá certo? Então você bota aqui o resultado da soma é espaço o valor da variável soma, tá? Então vamos atualizar aqui o nosso navegador, beleza? Olha aí, o resultado da soma é 170. Se você mudar aqui um valor, né, que será atribuído a essas variáveis, por exemplo, 500, eu vou salvar e vou atualizar o meu navegador. Você vai ver que lá ele vai mudar o seu total. Olha, o resultado da soma é 600. O bom do PHP, pessoal, é que quando você coloca tudo dentro de aspa dupla, tá certo? O PHP ele sabe fazer a interpretação do que é um texto, tá certo? E do que é uma variável, né? Já tem outras linguagens de programação que você tem que usar um processo de concatenação, né? Separando aí a variável de um string.
Então, o PHP ele tem esse diferencial, certo? Lógico que a diferença, né? Talvez você já tenha feito um curso de PHP, não sei. Muitos usam a aspa dupla, a aspa simples e a aspa dupla, né? Então, eu vou colocar uma aspa simples. Então, quando você usa aspa simples, o que vai acontecer? O PHP ele vai entender que isso tudo aqui é um texto. Então, veja que ele vai seguir a risca, né? Então, como eu estou usando a aspa simples, então ele está interpretando isso tudo como um texto. Então, veja que ele vai imprimir exatamente o que está escrito dentro das aspas. Olha aí. Então, se você for ver aqui, ó, ele vai imprimir. O resultado da soma é cifrão soma. Então, veja que ele não soube interpretar que isso aí seria uma variável. Então, essa é uma pequena diferença quando você usa, nesse momento, as aspas duplas e as aspas simples, tá certo? Então, como agora eu estou usando a aspa dupla, aí você vai ver o seguinte, você vai ver que agora ele vai conseguir, né, interpretar que a variável soma, né, e a variável, o resultado da soma é, né, são coisas diferentes. Então, aqui eu tenho um texto, tá certo? E aqui eu tenho uma variável. Então, você pode usar isso aí à vontade, você pode usar isso aí com várias variáveis, você pode ter várias variáveis, um texto grande, tudo usando aspa dupla, tudo dá, enfim, você abre lá no início e fecha lá no final. Então, você pode colocar o texto do tamanho que você quiser, quantas variáveis você quiser aqui dentro dessas aspas, tá certo? Então, essa pequena aula, pessoal, ela foi uma aula para você aprender um pouquinho sobre variáveis. Por enquanto, a gente está vendo variáveis do tipo local. Lá na frente vocês vão aprender variáveis globais e variáveis superglobais, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aguardem aí a terceira aula que vai vir, tá certo? Porque ele vai dar continuidade a esse assunto. Bem-vindo ao curso de PHP, né? E vamos em frente. Até mais, pessoal. Bye, bye.